Olá, sejam bem-vindos ao curso de Dilemas Éticos na Medicina Veterinária. Meu nome é Renato Silvano Puls, eu sou médico veterinário e também advogado. Lecionei por quase 20 anos no curso de Medicina Veterinária e hoje, atualmente, dou aula no curso de Direito, né? Fiz uma transição aí de profissão e durante muitos anos lecionei a disciplina de Ética, Bem-Estar Animal e Anestesiologia também no curso de Veterinário. E no direito, eu fiz especializações ainda em direito penal, ciências criminais, direito ambiental. Então, me sinto bem à vontade para falar sobre alguns temas que estão sendo tratados aí no curso, tá? E especialmente nessa apresentação a gente vai tratar sobre os maus tratos que acontecem nos animais de fazenda, com os animais de fazenda, né? Especialmente na criação industrial de animais, tá? Então, esse é o tema que me cabe aqui tratar com vocês. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora e parabenizar, né, pela iniciativa do evento. Tenho certeza que será um evento, né, muito importante na formação dos novos profissionais e também na atualização dos colegas que já estão atuando na área. Bom, peço licença para compartilhar aqui com vocês o material para a gente avançar aqui nos slides. Bom, então o título aqui, né, eu coloquei médico veterinário e os maus tratos na exploração animal, um outro olhar. E vocês vão entender ao longo aí da apresentação por que desse título, né? E especialmente, né, a proposta de chamar atenção para o papel do veterinário, né, nesse contexto, né, de maus tratos, né, de sofrimento dos animais usados, daquelas espécies, né, que são criadas para produção de alimentos, vestuário, enfim, as várias formas aí que a gente vai tratar nessa apresentação. Na verdade, uma conversa assim, rápida, né? O tempo é relativamente curto, e até vou marcar aqui para a gente não passar muito, e mais uma proposta de reflexão, né? Para que vocês depois pensem sobre o assunto, pesquisem, né? E aprofundem aí essas reflexões. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, assim, sempre surge, né, a pergunta, né, do que é crueldade, porque alguns, especialmente autores que escrevem nas áreas de humanas, vão fazer essa alusão de que o conceito de crueldade ele tem uma certa subjetividade, tá? Por variar, né, especialmente no tempo, ou até conforme as regiões, os estados, os países, né, do que a sociedade entende por cruel, né? Então, existe aí, de certa forma, essa opinião, né, de alguns autores, mas a gente, especialmente eu defendo, né, quando a gente pensa sobre aspectos científicos, médicos, assim, relacionados especialmente com a ciência do bem-estar, né, usando ali os indicadores para avaliar o sofrimento do animal, a gente consegue tornar, né, deixar de lado esse subjetivismo e demonstrar o sofrimento ali, né, do animal, e na grande maioria das vezes não vai ser justificado esse sofrimento, né, existiriam alternativas a essas práticas, né, e por isso aí poderíamos se considerar, sim, como práticas cruéis, né, e a gente sabe que a Constituição veda a crueldade, né, aos animais. Então, aqui um conceito de alguns autores, né, de um autor especialmente o Acione, né, que trabalha com essa questão da violência nos animais, enfim, vai falar, né, que a crueldade é um comportamento não aceitável socialmente, né, e que intencionalmente causa dor e sofrimento e que gera estresse desnecessário. Claro que daí essas expressões, quem já teve aulas aí de bem-estar animal, né, já estudou esse assunto, vai perceber que aparece aí essa expressão, especialmente sofrimento necessário, o sofrimento desnecessário. E a gente pode fazer aí discussões, né, sobre o que realmente quer dizer, né, essa expressão e quando esse sofrimento seria necessário, né, quando é que ele realmente se justifica, né? No meu ponto de vista, se justificaria só em situações extremas, né, de vida ou morte, né, de legítima defesa, né, estado de necessidade, né, conceitos aí que o direito trabalha muito bem, e o que a gente vê na realidade, no dia a dia, né, são os animais sendo submetidos a sofrimento e não são situações extremas, né, não são situações de vida ou morte, né, são situações, na grande maioria das vezes, que poderiam ter práticas alternativas, né, outras práticas, né. Vou dar um exemplo bem simples, assim, né, só para ilustrar. Aqui no Rio Grande do Sul a gente entrou com algumas ações judiciais contra algumas brincadeiras ou gincanas, né, onde no interior, né, onde utilizavam porcos ou frangos, galinhas, né, nessas gincanas, essas brincadeiras.
e a gente conseguiu demonstrar que aqueles animais eram submetidos a um sofrimento, né, medo, eventualmente até traumas, né, por conta do tipo de prova ali, de brincadeira, e, na verdade, aquelas práticas ali poderiam ser facilmente substituídas por qualquer outra brincadeira, né, lúdica, né, sem haver necessidade de usar os animais ali naqueles casos. E a justiça aceitou bem esse argumento e proibiu aí as provas nesses eventos. Então, esse é só um exemplo bem simples, mas que mostra como, na grande maioria das vezes, os animais são utilizados de forma que poderiam ser substituídos por outras formas que não tivesse o uso dos animais, e aquele sofrimento, seja psicológico ou físico, né, seria completamente desnecessário. Então, a gente vai, ao longo da apresentação, conversar mais sobre esses detalhes. Essa parte inicial vou passar um pouco rápido, né, para a gente chegar lá, o nosso tempo é relativamente curto, mas aqui só trazendo a importância, né, da ética animal, especialmente ali nos anos 70 e 80, como começou a se discutir sobre esse tema, vai chamar atenção, né, sobre o sofrimento animal. Realmente, hoje em dia, a gente trata muito mais sobre o assunto do que se falava, né, há anos atrás. Então, convido aí a quem conhece pouco esse assunto, né, e esses autores, especialmente, convido que estimule que vocês leiam, né, e atentem para esses conceitos, né, que eu coloquei no slide aqui, são bem importantes aí para a gente começar a entender, né, por que que a gente trata, a sociedade trata os animais da forma como eles são tratados hoje, né? Por que que eles sempre foram desconsiderados das nossas esferas, nossa esfera de consideração moral, por que eles são excluídos, por que que grande parte da sociedade aceita, né? Essas, como estava no slide anterior ali, práticas socialmente aceitas. Por que que se tolera, né, essa violência aí contra boa parte dos animais, especialmente os animais de fazenda? Quando a gente fala sobre animais, os pets, né, o cão e gato, a grande parte da sociedade já tem uma outra visão. Então, o nosso tema aqui hoje é justamente chamar atenção para esses grupos que estão mais excluídos, mais marginalizados, né? Então, aqui fica a dica aí para vocês aprofundarem um pouquinho aí sobre esses conceitos aí, direitos animais, bem-estar animal. Tem algumas diferenças importantes, né? Os direitos animais, eles realmente não toleram nenhum tipo de exploração ou uso dos animais, né? Já na ética bem-estarista, né? Se a ideia é minimizar o sofrimento, né? Ou excluir na medida do possível, mas ainda aceita, né, o uso dos animais de alguma forma, desde que não sofram e tal. Então, vale a pena aí aprofundar um pouquinho nesses dois conceitos, né, e muitas vezes os cursos de veterinária não abordam esses temas, né, então é importante que os alunos aí, o profissional também que está trabalhando, estejam atentos, porque são discussões importantes na atualidade, né. Não, se vocês por acaso não tiveram esse assunto na faculdade, é importante estarem atentos para não ficar fora aí dessa debate tão importante, que como é afeto aos animais, não tem como, né, o veterinário estar alheio a essa discussão, né? É muito importante aí que estejam atentos a esse debate. Enfim, por conta desse todo esse movimento aí, né, que vem acontecendo já desde lá dos anos 70 para cá, hoje a gente tem uma nova sensibilidade em relação aos animais, né? Especialmente porque o cão e o gato, né? Eu coloquei ali uma fotinha de uma cachorrinha minha, que inclusive faleceu há pouco tempo, viveu 17 anos comigo, é um membro da família, tá? Então, hoje em dia a gente tem já uma nova sensibilidade realmente em relação aos animais. O cão e o gato, com certeza, aí são os porta-vozes, né, dos animais, porque a gente está mais próximo deles, a gente se relaciona mais, a gente começa a enxergar, a gente começa a ter empatia com o sofrimento deles, né? Mas, como eu disse antes, as outras espécies, os animais de fazenda, estão um pouco distantes desse nosso olhar, né? Então, a nossa empatia fica um pouco afetada aí por conta desse distanciamento, que tem uma explicação, né? Historicamente, isso foi construído, né? Então, dá para a gente entender por que que isso acontece, né, nos dias de hoje. Mas, como eu disse, o cão e o gato são os porta-vozes e talvez ajudem nessa desconstrução, né, desses conceitos mais antigos. Então, várias coisas aqui, né, vários movimentos que vão acontecendo demonstram aí essa preocupação atual, inclusive a lei sanção atualmente, né, aumentando a pena contra o crime de maus tratos, especialmente quando cometido contra cães e gatos, né, então deixou de fora ali os animais de produção, inclusive o cavalo, né, então isso já demonstra aí, né, essa diferença de tratamento, tá? Mas foi o que o legislador conseguiu, né, dentro do contexto atual. Seria difícil pensar no momento atual outro cenário mesmo. Aqui essa imagem eu sempre uso em aula para chamar a atenção, né, sobre essa diferença de tratamento.
Por exemplo, a gente sempre fica chocado quando vê essa imagem, né, dos cães sendo consumidos, né, em algumas cidades onde tem essas feiras aí, né, nesses países que consomem aí, né, causa grande polêmica e tal. Mas a gente testemunha todo dia, né, na estrada aí, caminhões passando com suínos, com bovinos, com aves, né, e boa parte da sociedade não se choca, como se choca quando vê um cão ou um gato, né? Então, enfim, a Melanie Joy escreve sobre isso, né? Tem um livro bem interessante. Então, e o veterinário está dentro desse contexto, né? O veterinário tem que começar a pensar sobre esses fatos, né? E realmente acredito que seja aí um dilema importante na atuação do médico veterinário, né? Para começar a fazer esse paralelo. Então, vale a pena que nós, profissionais, né, tenhamos esse olhar atento, né, a essa diferença, né? Especialmente aqui a ciência do bem-estar é que vai comprovar tudo isso que eu estou falando, né? A ciência do bem-estar veio a partir ali também junto com essa, né, essa ética animal, todo esse movimento que veio acontecendo, né, de maneira paralela, assim, e, e mostrou, né, cientificamente, com critérios bem objetivos, né, o sofrimento do animal. Então, há como se avaliar o sofrimento do animal, tem protocolos, né, bem estabelecidos, já inclusive com publicações aqui no Brasil, bem importantes, né, que foram inclusive publicadas internacionalmente, e protocolos bem estabelecidos para avaliar o sofrimento e os maus tratos dos animais. E esses protocolos foram desenvolvidos, inclusive, para animais de fazenda, e depois foram adaptados para pequenos animais. Então, há sim como avaliar o sofrimento desses animais, que um sofrimento que foi completamente subestimado e negligenciado durante, né, séculos, décadas até, muito recentemente, ainda é, né? Ainda é subestimado pelos próprios veterinários, mas pelo menos a gente já vê aí algumas faculdades, né, ensinando que os bovinos sofrem, que as aves sofrem, que sentem dor, né? Então, a própria disciplina de anestesiologia, né, ensina isso, trata dor nesses animais, mas durante décadas esses animais tiveram seu tratamento da dor negligenciado, né? Eu, na faculdade, né, aprendi durante muito tempo, né, se não se tratava dor aí especialmente nessas espécies, porque diziam que era mais resistente, que não sentiu dor, enfim, né, coisas bobagens aí que se afirmou durante muito tempo na própria veterinária. Né? Então, aqui vocês vão aprender, quando estudarem a ciência do bem-estar, né, os conceitos das 5 liberdades, enfim, né, e especialmente os critérios, os indicadores, né, para se avaliar indicadores comportamentais e indicadores biológicos, né, para se avaliar ali o sofrimento do animal. Então, aqui vou passar rapidamente, né, depois, com certeza, vocês também vão ter, não é o foco aqui dessa apresentação, mas ela está dentro do contexto. Por quê? Porque quando a gente pensar os animais de produção, eles vão sofrer com confinamento, com alimentação artificial, com pressão genética, então uma série de práticas que são comuns nesse sistema, né, de criação industrial, e vão afetar diretamente essas 5 liberdades, né, e afetar com alto grau de intensidade. Então, por isso que é importante conhecer, e é o que vai embasar os protocolos de avaliação de bem-estar, né, vai ser fundamentado aí no conceito das 5 liberdades. Então, é importante que o veterinário conheça isso, estude esse assunto, né, especialmente quando se dedicar a essa área. Liberdade sanitária, claro que é o mais óbvio, assim, né, a questão de tratamento, e mesmo assim a gente vai ver que nessas espécies, muitas doenças, né, por vezes não são tratadas adequadamente, não são prevenidas principalmente, né. A questão do ambiente, obviamente, um animal que vive confinado vai sofrer muito aqui em relação à sua adaptação ao ambiente, né. Então, olha só que interessante, quando a gente vê um cão, hoje em dia, quando a gente vê um cão preso, eu mesmo já fui junto com a polícia para fazer flagrantes, né, de animais que estão presos em más condições de higiene, alimentação, enfim, mas a imagem deles presos, confinados na corrente, choca bastante, né, pela privação da sua liberdade, movimentação, expressão de comportamento, enfim. Mas grande parte da sociedade aceita que o frango, que o suíno, que o bovino, o coelho, fiquem presos lá numa gaiola, uma ave, né? Então, assim, tem uma distorção muito grande aqui, né? Do olhar, de como a gente está olhando, né? ah, esses animais. Aqui um exemplo, né, que eu trouxe. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma feira muito grande, acho que é a maior da América Latina, né? Uma feira de animais de produção. E daí eu achei, me chamou a atenção no jornal, né? Um jornal de grande circulação aqui também, como ele tratava
os pets, né? Então, aqui falando paixão animal, tá, uma foto toda bonitinha, não sei o quê, e está certo, né? E tratando como indivíduos, né? Como merecem ser, só que de outro lado, né? Tratando aqui dos ruminantes, os bovinos, inclusive com um número ali, né? É bem ilustrativo, né? Bem significativo aquela imagem ali, um número, deixa de ser um indivíduo, né? Ele passa a ser um número, um produto, né? Dentro do rebanho, do plantel. E ainda a chamada é mirando recordes. Então, falando só de lucros, né? Então, isso aqui demonstra, eu acho muito ilustrativa essa imagem, né? Ela demonstra tudo isso que eu estou tentando passar para vocês aqui nessa apresentação. Então, por isso que eu chamo a atenção que os veterinários, né, especialmente, né, têm que atentar para esse detalhe, né? Conseguir enxergar isso, né, como um dilema aí da nossa profissão. Essas imagens que também rolam na internet, eu acho que também ilustram bem esse debate, né? Então, os animaizinhos ali de fazenda reclamando, né, da lei de maus tratos, que trata diferente, né? E aquela outra imagem ali também, né, da pessoa com o gato, enfim, né? Vocês já devem ter visto aí nessa internet, mas eu acho que ilustra bem isso que eu estou tentando passar. Daí eu chego aqui, realmente, onde eu queria chegar, para falar da criação industrial propriamente dita, e como ela afeta o bem-estar, especialmente, e como a gente pode enxergar isso como maus tratos. Essa é a minha ideia, né? Mostrar para vocês que, além de reduzir o bem-estar, que é óbvio, né? A gente vai chegar, deve, né, no meu ponto de vista, interpretar isso como maus tratos, né? Porque se a gente colocasse um cão ou um gato no mesmo lugar, com certeza a gente interpretaria como maus tratos, né? Então, claro que eu não sou dono da verdade, né? Ao final aqui da apresentação vocês podem discordar completamente, né? Mas essa é a ideia, né? De fazer essa proposta de reflexão. Só que a gente tem várias práticas aceitas aí na, na pecuária industrial, né? Que são comumente usadas. Se vocês abrirem os sites do Ministério, da Embrapa, de qualquer instituição, né, que trate, né, do assunto, ou livros mesmo dessa área, né, isso é totalmente legal, né, não tem problema nenhum, né, problema nenhum assim, do ponto de vista legal, né, totalmente aceito, e geralmente os próprios profissionais que trabalham nessa área, né, defendem esses sistemas, metodologia, né, muitos vão alegar que realmente não causam dor, enfim, né, vão ter seus argumentos, ou geralmente o argumento é baseado na questão da produção, né, que vai afetar ali a produção de animais, daí vem o argumento de que é importante a produção de alimentos, proteína animal e tal, então ter vários argumentos ali. Eu sempre defendi em aula que uma coisa é se discutir a questão do sofrimento animal, né? Esse é um ponto, esse é o foco. E outra coisa é discutir se gera ou não gera perda econômica. São discussões diferentes, né? Então, no meu ponto de vista, uma coisa não poderia justificar a outra, né? Mas, enfim, é um debate que acontece nas disciplinas, né? Quando vocês tiverem aula, vocês vão falar sobre isso. Alguns já devem ter tido aí, né? Mas eu considero que são coisas diferentes, né? Então, se a gente pensasse dessa forma, a gente manteria a escravidão, né, humana, porque era muito conveniente, né, para setores da sociedade manter os escravos. Mas, como não era moralmente correto, né, tem que acabar. Né, infelizmente, ainda tem alguns casos, mas né, não é para ter. Porque o descarte, né, de pintos, né, muitas vezes esse assunto é meio que na aula, né, não se fala muito sobre isso, né, passa meio batido, assim, colocado um pouquinho para debaixo do tapete e tal, e muitos alunos às vezes passam a disciplina e nem sabem, né, o que acontece com os pintos machos, né, que não tem serventia aí para os frangos de postura, né. O confinamento, é óbvio, né, não tem, é inimaginável, né, uma ave ter a vida dela, né, dentro daquele espaço, né, e ainda junto com outras ali, então elas se canibalizam, ficam estressadas, né, adquirem uma série de patologias por conta daquele ambiente artificial ali, extremamente confinado, né, ficam completamente neuróticas, né, e além de lesões físicas, né, que acontecem por conta disso. Então, é inadmissível, nos dias de hoje, que a gente tenha esse tipo de gaiolas de bateria, células parideiras para as porcas, enfim, algumas coisas são intoleráveis, né? No geral, eu condeno todas as práticas de criação industrial, mas essas aí são o fim da picada, né? Não tem como, hoje não tem mais explicação para ser admitido esse tipo de prática, né? Aqui os frangos de corte, né?
é inaceitável, né, que vivam nesses tipos de galpões superlotados, né, com estresse térmico, é sempre um grande motivo de alta mortalidade, né, nos verões, quando falta luz, os sistemas de ventilação falham, né, morre um galpão inteiro, né, os animais sofrem horrores quem já fez essa disciplina sabe que com o odor da ureia, da amônia, né, causa doenças respiratórias, então imagina, a pessoa, o adulto, o ser humano adulto, quando entra ali já não aguenta o cheiro, vocês imaginem eles que vivem a 50 centímetros do chão, passarem o tempo todo respirando aquilo ali, né? Então, enfim, né? Fora aí as situações de uns, por conta do alto crescimento, adquirem doenças articulares, né? Não conseguem caminhar, não sustenta o próprio peso, uma série de problemas aí, né? E o engraçado, né? Até já usei isso em outra apresentação, quando a gente vê fotos nas revistas especializadas, eles mostram essas fotos falando do sucesso da produção, dos lucros, enfim, e não tem nem vergonha. Isso que me chama atenção. Então, às vezes aparece uma matéria na TV, né? Em algum jornal assim de grande expressão na TV, e eles mostram, fazem uma reportagem falando, né, do setor que está em crescimento e tal, e eles não têm nem vergonha de mostrar isso. Então, vejo como é interessante, né? Que em outros países eles já têm vergonha, pelo menos, né, de mostrar. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, eles mostram a reportagem e mostram ali. E por quê? Porque grande parte da sociedade não enxerga aquilo ali, que os animais estão sofrendo. Né? E é interessante, depois eu vou mostrar para vocês, quando, às vezes que a gente tenta entrar na justiça, né, e dizer que ali há maus tratos, a própria justiça entende, não, aquilo ali é um sistema normal de produção, né, completamente legalizado, e tem normas aí do próprio Ministério da Pecuária, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, então não tem problema nenhum. Eu vejo como é curioso isso, né? Porque é ensinado na faculdade, a sociedade tolera, o judiciário também aceita, né? E muitos veterinários vão defender, né, esse sistema, e a gente sabe que os animais sofrem. Né? Então, se isso aí não é um dilema, né, é bem complicado. Né? O próprio sistema de abate, depois eu vou ter uma outra apresentação, eu já convido vocês para assistir sobre o abate humanitário, a gente vai ver os vários pontos, né, de possibilidade de sofrimento ali dos animais e de falhas no método, né, e obviamente que os animais sofrem aí nesse processo. Aqui outras práticas, aí, castração, né, a retirada das presas, corte de orelha, a própria cela palideira ali, como eu disse, né, o confinamento por si só, né, os animais viverem confinados dessa forma, né, ganhando uma alimentação artificial, né, que vai fazer com que eles ganhem excesso de peso em curto período de tempo, né, além das alterações genéticas, né, que eles são selecionados justamente para isso. O confinamento, né, eu acho que é um dos grandes problemas aí que a gente tem, e o pior, né, o confinamento em alguns estados vem crescendo, né, a despeito de toda a discussão sobre bem-estar, o confinamento vem aumentando, né, isso que é um problema, né. Então, por isso que é importante as novas gerações fazer essa reflexão, né. Aqui algumas imagens de feiras, né, de exposições, né, os animais presos ali, e ninguém enxerga isso aí como maus tratos, né, o animal fica preso durante horas, dias, né, e será que a gente deixaria, né, você deixaria o seu cachorro, né, ficar preso assim no sol, né, sem água, sem nada, durante horas, ou aqueles ali, eu já fiz plantões, né, nessas feiras, como professor de veterinário, muitos dos animais que a gente atende doentes nessas feiras, que às vezes até morrem, são por conta do estresse e da mudança de alimentação da própria feira. Né? Então, será que isso não pode ser considerado maus tratos? Né? A gente colocou eles naquela situação ali de estresse, de milhares de pessoas passando, calor, né? Alimentação, mudança de alimentação, transporte. Os animais chegam para a feira e às vezes tem que ficar o dia inteiro embarcados no caminhão, porque por problemas burocráticos não consegue, né, desembarcar. Né? Testemunhei já vários casos nesse sentido. Será que isso não é maus tratos? Né? Vamos adiante. Aqui, vários exemplos de práticas aí que são realizadas, inclusive pelos veterinários, muitas vezes por técnicos ou por práticos mesmo, né, as próprias pessoas que fazem, mas o uso da borrachinha ali, né, não sei se todos os alunos conhecem, para fazer cadectomia ou a própria castração também. Uma vez um aluno disse que, não, professor, a borrachinha nem dói, né? Eu falei, tá, então bota no teu dedo a borrachinha aí, vamos ver quanto tempo tu aguenta. Né? Porque ela vai provocar isquemia e vai necrosar ali aquele tecido, e daí a cauda vai cair, geralmente na cauda, né? Geralmente a caudectomia que é feita com o burdizo ali, que usa para castrar também, sem apertando ali os testículos, né? Enfim, descorna, né? Descornas geralmente feitas sem anestesia, né? Pelos próprios
produtores ali. Usar aqui um exemplo do animal, um touro, né, preso ali, o dia inteiro preso com aquela cordinha ali de meio metro, né, os terneiros que ficam nas terneireiras, né, afastados da mãe e presos o dia inteiro, né? Então, exemplos aí de práticas que os veterinários estão acostumados. Aqui mais exemplos aí de práticas que são aceitas, né, regulamentadas, né? Então, transporte, os animais sendo transportados, excesso de temperatura ou frio, né, o motorista para, vai almoçar, deixa o caminhão no sol, né, estradas esburacadas, estradas com poeira, longas distâncias, né, inclusive transporte, seja rodoviário, fluvial ou marítimo, né, sempre, muitas vezes por longas distâncias, os animais com sede, né. Aqui um tópico, livros de patologia que abrem um tópico específico para tratar sobre doenças da produção. Ou seja, o que é isso? São doenças que são causadas por esse modelo, por esse sistema de criação, né? Ou seja, se os animais fossem criados soltos, não teriam essas doenças. Então, doenças dos cascos, das patas, né, por causa do piso, por causa da higiene do local, né, do confinamento. Isso que vocês vão aprender em patologia, né? Artroses, por causa do excesso de peso, né? Então, muitos animais vão ter doenças aí crônicas nas articulações, os bovinos com mamite, porque, né, seja pela genética, pelo aumento da dieta, enfim, alta produção de leite, né, e mais associada a condições de higiene, manejo, vai levar aí uma alta incidência de mamites, né, que causa dor. Né? Tudo isso que eu estou falando causa dor o dia inteiro. Né? Esses animais passam com dor boa parte do dia e grande parte da sua vida. Né? Se isso aí não é sofrimento, então eu estou bem enganado aí nos meus conceitos. Né? Aqui nas aves, exemplos aqui que vocês vão aprender patologia também, de doenças causadas por esse modelo, especialmente por alterações genéticas, né, e também, às vezes, o confinamento também, mas muitas dessas aqui em aves é por questões genéticas, pressão genética, né, então vai acabar desenvolvendo aí essas patologias por conta de um crescimento, um ganho de peso extremamente rápido, né, acho que eu tenho uma imagem ali que mostra como mudou nas últimas décadas e o ganho de peso, e a indústria conta vantagem disso, isso que é curioso, fiquem atentos, quando vocês aprenderem isso na aula, e comigo foi assim e continua sendo assim, né, o professor vai dizer assim, que foi a aula de produção de aves, né, não de medicina. Ele vai dizer que é uma grande vantagem, né, crescer rápido em 70, 80 dias, né, talvez seja menos hoje, né, faz tempo que eu não assisto essa aula. Mas, enfim, tudo que causa sofrimento do animal vai ser vendido para nós na aula de produção de aves como uma vantagem, né, porque dá lucro. Né? Então, isso aí é um dilema para o veterinário, né, conviver com esse tipo aí de decisão, né? Enfim, aqui exemplos, né, de quando morre o plantel inteiro, né, por questões geralmente, temperatura, né? Então, milhares de aves, né? Então, isso é uma coisa importante também, né? Nessas questões, quando a gente fala de maus tratos aos animais de produção, o número é expressivo, né? São milhares de animais que sofrem com isso. É muito mais expressivo do que quando a gente pensa em sofrimento em animais de laboratório, sofrimento de cães e gatos, que todos são importantes, né? Mas a quantidade de animais de produção é absurda. Né? Então, o sofrimento envolvido é muito maior, né? Se a gente pensar estatisticamente. Assim. E em suínos também, várias doenças que vão acontecer, né? Em suínos, seja pelo confinamento ou seja pela pressão genética e dieta artificial, como eu falei. Né? Em equinos, os equinos também não escapam disso, né? Tem muitas questões que a gente pode discutir aí, questões éticas, né, nos animais de esporte, né, especialmente nos equinos. Eu trabalhei muitos anos com cavalo de corrida, né, então sei bem, posso falar bem, né, sobre esse contexto. Né, então, animais, cavalos usados em outras hípicas, e nos quartéis, enfim, né, acabam se submetendo ao ambiente. O cavalo é um animal gregário, que gosta de correr, de brincar com seus pares ali, né, e quando ele fica confinado o dia inteiro, obviamente que ele desenvolve uma série de neuroses, de estereotipias, de doenças de comportamento, assim como os suínos, enfim, né, que se canibalizam e roem, adquirem esses hábitos aí, né, coprofagia, enfim. Aqui coloquei algumas outras, aqui em cavalos de carroça também, né, não estou livre disso, né, foge um pouco do contexto que a gente está falando, mas é um bom exemplo também de animais de grandes animais que sofrem. Aqui o caso dos equinos e outros animais bovinos, eventualmente, hoje menos, né, mas ainda são usados no trabalho.
animais usados, convivi com isso, né? Animais usados de forma exaustiva nos treinamentos, né? Nas provas, levando inclusive à morte, né? O veterinário que trabalha com esse tipo de animal está acostumado a fazer eutanásias ou testemunhar a morte de animais por excesso de treinamento, né? Ou excesso na prova e nos próprios treinamentos. A gente já teve até casos de cavaleiros olímpicos, né, sendo expulsos de uma Olimpíada por conta disso, né, de maus tratos explícitos, né, aquele intencional mesmo. Porque aqui eu estou discutindo tanto o maus tratos, aquele explícito, que o cara pega lá um pedaço de pau e bate, como, né, e esse caso implícito, né, que muita gente não enxerga, que o próprio veterinário às vezes não enxerga como maus tratos. Né, mas isso que eu estou tentando alertá-los. Se a pessoa pega o cavalo e treina exaustivamente, né, até ele ficar doente, né, isso eu quero dizer, né, isso é maus tratos também. Né? Então, ele está levando esse animal à exaustão, está causando sofrimento, ou expondo o animal a um tipo de prova, né, absurda, assim, que ele vai sentir medo, né, de realizar aquele tipo de evento ali, enfim, né, também vai levar a sofrimento emocional, tanto físico quanto emocional. Então, aqui a gente vê, né, a própria expressão, né, depois vou mostrar autores que falam sobre isso, né, o Mark Bekoff, que escreve sobre comportamento animal, né, que é um biólogo, ele vai falar da importância das expressões faciais para a gente identificar o sofrimento psicológico dos animais, né, e não tem como não ter sofrimento físico, né, eu queria saber, o veterinário tem coragem de dizer que numa uma atividade dessa, uma queda traumática dessa, não tem sofrimento físico, a pessoa não pode ter coragem de afirmar, fazer uma afirmativa dessa, né? Então, é bem importante a gente começar a enxergar os fatos, né? E não tentar distorcer os fatos, né? Isso é bem importante. E muitas vezes os veterinários, e isso é importante, né? O veterinário que está atuando e tirando seu sustento de uma área, de uma determinada atividade, eu defendo que ele não é imparcial para falar sobre aquela atividade. Né? Então, se eu pedir um laudo, por exemplo, sobre maus tratos de um veterinário que trabalha numa vaquejada, por exemplo, eu não consigo considerar a imparcialidade dele para falar sobre aqueles fatos ali. Né? Não considero que ele seja imparcial, porque, afinal de contas, ele tira o sustento daquela atividade. Então, eu acho que teria que ser um outro profissional não envolvido diretamente, ou até indiretamente, né, com aquela atividade, porque senão ele fica suspeito para falar sobre o tema, já que ele recebe, né, ele vive daquilo ali. Então, isso é bem importante, né? E a gente tem visto em alguns debates veterinários que trabalham, às vezes, naquela atividade, que tem seu sustento dali, tá? Defendendo certas práticas com animais. Né? Então, acho que são questionáveis, né, esses argumentos. Então, aqui outros exemplos, né? Eu já atendi vários cavalos, na verdade, eu eutanasiei, né? Cavalos com traumas cranianos e traumas cervicais naquela prática do palanqueio, ali, de colocar potros selvagens, potros não domados, né? No palanque. Obviamente, os animais sofrem psicologicamente, obviamente, e fisicamente a ponto de ter que ser sacrificados, né, pelo trauma. E não lembro de ter visto alguém sendo denunciado por maus tratos, né? Por conta da doma, dessas práticas de doma mais tradicionais, né, ditas aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente ainda existe. A questão do confinamento, já falei para vocês, questão de má alimentação, né, enfim, né, falta de tratamento médico veterinário, né, também pode ser, inclusive tem previsão agora na resolução 1236 de 2018 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, maus tratos, né, não fornecer o tratamento médico veterinário adequado e no tempo adequado. Aqui o exemplo das feiras, né, exposições, olha esses búfalos ali, né, um búfalo, ele não tem 50 centímetros de corda ali. Né, e quanto tempo eles ficaram? Essas feiras duram 15 dias, né, uma semana, mas até entre os animais chegarem, saírem, né, então, no mínimo uma semana, né, presos ali. Claro que eles vão sair para dar uma caminhadinha, de repente, né, mas a grande parte do tempo ficam ali presos, né, e passando ali milhares de pessoas em volta, né, durante uma semana. Parques zoológicos, né, não é o foco aqui, mas também, né, a situação que tem confinamento, estresse, né, enfim, né, não vou meter esse detalhe aqui, mas fica a dica aí também, porque são pontos aqui também os animais de experimentação, né, da mesma forma. A questão genética aqui, como eu falei, é bem importante, né, então, vários exemplos aqui em cães e gatos,
com certeza vocês já estão mais acostumados a discutir esse assunto, porque várias raças aí, né, têm problemas sérios de saúde por conta dessa pressão, essa seleção artificial das últimas décadas, últimos séculos, às vezes, né, tem mais de 200 anos, às vezes, na verdade, o cão, né, da domesticação já vem sendo selecionado artificialmente, né, mas a coisa, digamos assim, ganhou esse modelo comercial, digamos assim, né, nos últimos 100, 200 anos, acho que avançou. Não é minha área, né? Enfim, mas enfim, o fato é que algumas dessas raças, inclusive em alguns países já estão sendo, acho que vai ser tratado isso aí no evento, estão sendo proibidas já, né? Por conta dos problemas que elas sofrem o tempo todo, né? Então, eu como anestesista, né, a raça, esses braxifálicos, o pug, por exemplo, são raças que respiram mal o tempo todo, né? Então, é uma vida de sofrimento, né? Então, ali o caso dos frangos, que eu falei para vocês, as mamute, né, os animais que têm excesso de peso, né? Então, vários exemplos aí, né, raças de cavalos, às vezes, que o cavalo é sempre selecionado pela sua performance, né? Então, se ele tem uma tendência a alguma doença articular, muitas vezes, por ele ser um bom corredor, né, não se negligencia aquele fato ali, né, de dele ter alguma predisposição a uma doença, e os filhos dele que se ralhem, vão ter também, mas é importante que corram bem, né? Então, isso são dilemas éticos que o veterinário vive no dia a dia, né? As suas escolhas aí que vão fazer em relação a esse tipo de atividade. E falta do cuidado do tutor, já falei também, mas não é o nosso foco aqui, né? Mas já é considerado maus tratos, né? O tutor que não, não proporciona aí, né, o tratamento adequado para o seu animal. Aqui a questão dos seres sencientes, lá quando estudarem ética animal, isso aqui vai ser muito importante, né? Porque o reconhecimento dos animais como sencientes, como consciência, de ter consciência, como diz o Manifesto de Cambridge, né, de 2012, tudo isso vai fundamentar toda essa discussão. Porque não é só o cão e gato que é senciente ou tem consciência, as outras espécies também, né? Então, isso fundamenta toda essa discussão aqui, né? Por que a gente tem que ter esse olhar mais ampliado, né? E não esse foco distorcido aí, né? Claro que existe uma resistência por conta disso, por questões financeiras, por questões culturais, né? Quando vocês estudarem e lerem Peter Singer, tal, vocês vão ver toda essa história, por que hoje em dia a gente trata, né, os animais, né, de certa forma, quando a gente estuda todo o fenômeno da domesticação, a gente vai entender, né, por que os cães e os gatos ficaram mais próximos da gente, né, e ainda mais hoje em dia com as mudanças das cidades, né, esse fenômeno da urbanização, as mudanças do perfil das famílias e tal, né, tudo isso traz esses animais mais para perto. E, de outro lado, os animais de fazenda já foram criados, né, de uma forma um pouco mais distanciada afetivamente, porque, afinal de contas, a gente, especialmente aqui no Ocidente, né, tinha que consumi-los, né, então, usá-los no trabalho, no esporte, enfim. Então, havia aí, já vem se formando, né, esse distanciamento, e se cria aí o que a Melanie Joy vai falar em dissonância cognitiva, né? A gente não quer pensar muito sobre o assunto, né, para deixar assim como está, e daí a gente consegue lidar com esse potencial desconforto moral, né, que poderia surgir. Então, o ser humano dá um jeito aí, usa um mecanismo psicológico, né, para poder lidar com isso. E, claro, atualmente, nas últimas décadas, né, a nossa sociedade, na verdade, no último século, passa a ser uma sociedade de consumo. E isso vai potencializar tudo isso, né, essa mercantilização dos animais. Então, hoje em dia, quando a gente assiste a televisão, por exemplo, a internet, enfim, essa grande quantidade de produtos, né, que oferecem ali, né, não vou citar marcas aqui, né, mas daí com aquelas personalizadas da televisão, fazendo propaganda e tal, as pessoas acabam consumindo mais, né, do que precisaria até, né? Então, esse consumo de animais vira um objeto de desejo, de status, de consumo, praticamente, né? Então, as pessoas nem se dão conta que aquilo ali são vidas, né, que estão sendo consumidas, né? É muito curioso isso quando a gente pensa sobre isso a fundo, né, reflete sobre isso. Então, tem várias, multifatorial, assim, né, o porquê que essa resistência, né, essas mudanças, né, cultural, econômica, questões práticas do dia a dia, enfim, né, mas essa questão econômica influi muito, né, porque quando a gente fala sobre o PIB brasileiro, né, sempre se fala da pecuária, enfim, né, e na verdade é uma grande tradição, né, aqui eu trago alguns números, é importante esses números a gente entender aqui
de um lado, a gente entende a questão econômica e por que tanta resistência, tá? E de outro lado, a gente também vê com os números a quantidade de sofrimento envolvido, né? Então, entender dos números aí é importante, né? Para perceber isso, né? Se dar conta disso. Aqui eu já tinha falado isso da visão do judiciário, vocês podem ler aqui a sentença do juiz, né? O juiz fala até que defende isso, né? Que é necessário, que está dentro das normas, né, de produção, que daí fala aqui daquela velho argumento, né, de que é necessária a produção de proteína animal e tal. Depois vocês podem ler com mais calma. Aqui, mas eu já falei, é importante que estudem um pouquinho, né? Quem não conhece, né? Que fica o convite para que leia um pouquinho sobre ética animal, né? Sobre a origem desse debate filosófico de direitos animais e bem-estarismo. Aqui fala um pouquinho desse status jurídico dos animais, como de coisa, né? Que aqui no Brasil os animais ainda são coisa. Nosso Código Civil ainda reconhece os animais como uma coisa, um bem semovente, né? É um bem, posso comprar, vender, por isso que é normal, né? Que as pessoas comprem e vendam animais, né? É completamente legal. Alguns países já estão tentando mudar isso. Aqui no Brasil tem um projeto de lei, né? Animal não é coisa, já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Está em tramitação. Não muda completamente o status jurídico, né? Mas já é um avanço, sim, tá? Claro que existem problemas ali, alguns estados já aprovaram essas legislações, conferindo um status diferente a cão e gato, de novo, né, e deixando aí os animais. Por quê? Porque a gente tem bancadas ruralistas tanto no Congresso como nas Assembleias Legislativas dos estados. Então, é difícil mudar isso, né, por tudo isso que a gente está falando aqui. Né, existe muita resistência, então sempre vai vir o cão e o gato primeiro, né? Quem sabe no futuro, daqui muitos anos, né, a gente possa. Mas o fato é que eu coloquei, né, as leis de proteção vêm avançando, né? Claro que daí muitos setores da sociedade vão dizer que são direitos humanos, direitos nossos, usar os animais, vai ter esse conflito aí de ideais, né? Aqui uma outra partezinha, vou passar um pouquinho rápido, já estourei meu tempo aqui, né? Já falei sobre isso aqui, dissonância cognitiva, depois vocês podem olhar com mais calma também, tá? Aqui atrás é uma partezinha sobre essa discussão, né, que vem avançando aí nos direitos animais, no campo jurídico daí, né, porque o direito dos animais começou como no âmbito filosófico e daí depois ele avança para dentro do direito também, né, e hoje cada vez mais a gente trabalha aí questões nesse sentido, né, avançou bastante já, né, claro que de novo aqui a dificuldade na área de animais de fazenda é um pouquinho mais difícil, mas tem se avançado aí dentro do possível, tá? Então, concluindo aqui, né, fica a dica aí para que os futuros veterinários ou os veterinários que já estão atuando no mercado façam essa reflexão, né, sobre o papel aí do profissional dentro dessa cadeia produtiva, especialmente de animais de produção. Claro que também, quando eu falo de animais de produção, também a gente sabe que também tem cães e gatos que são criados com esse viés, né, produtivo, como se fossem coisas, produtos, né? Mas quando comparado com frangos, suínos e bovinos, é muito menor, né? Então, mas claro, é condenável de qualquer forma, né? Então, fica o convite para que faça essa reflexão, né? E que no futuro, quem sabe, a gente comece a enxergar aí e ter aí maiores casos tanto de denúncias de maus tratos e até mudanças nas próprias práticas, né? Os veterinários das novas gerações consigam enxergar essas questões e quem sabe, porque no futuro muitos de vocês que estão aí assistindo vão estar no papel onde vão fazer as normas, né? Ou muitos vão trabalhar no Ministério, outros vão trabalhar na Embrapa, outros vão ser congressistas, vão ser prefeitos, governadores, enfim, né? Tenho inclusive ex-alunos, né, que são políticos hoje. Então fica a dica aí, fica a reflexão. Tá? Muito obrigado pela paciência. Nos encontramos numa próxima apresentação. Até a próxima.